Um salve aos leões e leoas aí do país, tudo bem, pessoal? A gente está crescendo devagarzinho, a gente já está chegando aos 1000 inscritos, quero agradecer a todo mundo. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o que tem acontecido em Goiás. Não é só o clima que está estranho, nem o trânsito que está caótico. Muita coisa está acontecendo no estado de Goiás, sobretudo em Goiânia. Com a nova gestão do prefeito Sandro Mabel, muitos aprovam e outros desaprovam as atitudes do prefeito. O prefeito tem investido contra a sonegação de impostos, mas tem agido de maneira abrupta contra os comerciantes, levando até mesmo mercadoria com nota fiscal, pessoal. Dos comerciantes da famosa 44, que é a rua aqui em Goiânia, onde muitas pessoas vêm de fora, do norte e nordeste, comprar acessórios, vestuários para poder levar para os seus estados e revenderem, porque aqui é um grande polo têxtil, um grande polo de comércio têxtil. Quem queria vir para Goiânia, como era muito falado até 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, que Goiânia era um polo de crescimento, que poderia vir para Goiânia, que era crescimento certo, agora a situação não está tão certa como antigamente, pessoal. Muita coisa tem mudado no estado de Goiás, muita coisa está acontecendo, muito investimento está chegando de fora, e esse investimento está mexendo com o cenário geopolítico aqui do Goiás. Nesse vídeo a gente vai ver algumas coisas que têm acontecido e que têm mudado esse cenário aqui. Para a gente, pessoal, que é cristão, a gente sabe o que já está acontecendo, que está na escatologia bíblica, que tudo que pode acontecer. Só que antes a gente imaginava que estas coisas estariam longe de nós, que não chegaria perto de nós, que ainda faltaria muito tempo para muita coisa acontecer. Mas não, já está aí bem perto, bem próximo, e tudo está acontecendo com uma velocidade incrível, 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 incrível. A gente pode ver pelo poder aí, pelo governo que está no nosso país nesse momento e está reinando aí no nosso país, né? Então a gente vai ver aqui, eu vou convidar vocês aí para ir para, eu não sei se eu chamo Toca do Leão, Caverna do Dragão, ou se eu chamo de A Toca do Leitão, porque eu tô parecendo um leitão. Gapei a cabeça, fui ali conversar com um colega e eu tô escutando o outro falar assim, ô Xandino, ô Xandino. Eu falei, que mano é Xandino? Ele falou, não, é porque você tá careca igual o Alexandre de Moraes e barrigudo igual o Dino, igual o Flávio Dino. Aí pra complicar a minha situação, belo do jeito que eu estou, fui comer ali uma pipoquite e ainda acabei estourando o dente já. Mas não vai ser isso que vai impedir de eu gravar isso pra vocês não, tá? Deus abençoe, vamos lá, vamos comigo lá dentro e a gente vai dar uma olhadinha em forma de react e vai ver os vídeos. Quero deixar aqui o crédito ao Índio Justiçado, que é um dos influenciadores aqui de Goiânia, que tem buscado mostrar esse tipo de situação que está acontecendo aqui. Muitos aqui que vão ver esse vídeo, mesmo sabendo que eu sou um cara de direito, vai ficar chateado porque vai expor um lado aqui da família Caiado. Não estou dizendo que é o envolvimento do governador. Eu acho o trabalho dele como governador muito bom, não posso negar, né? Mas eu estou vendo do meu prisma, do meu ângulo. Tem gente que não gosta, tem gente, ele é 8 ou 80. O Caiado ou você ama ele ou você odeia de vez. E tem envolvimento da família Caiado nessa parte que a gente vai ver sobre o povoado Antinha de Baixo. E isso é importante e é uma denúncia aí que a gente está fazendo, né, pegando na mão desse pessoal que está passando por um problema grave. As terras deles estão sendo desapropriadas, o processo está parado por intervenção de outras pessoas, mas ainda segue um drama terrível. Vocês vão ver aqui nesse react de alguns vídeos que aconteceram por aí. A gente vai falando da situação do Goiás, do Goiás, do país e tudo mais, mas a gente vai começar falando da situação de Goiânia, a situação do Goiás e depois vai passar para o país, porque a gente vai começar falando do que está próximo aos nossos olhos, do que a gente já está começando a sentir na pele. Tá? Deus abençoe, vamos lá comigo, vamos dar uma olhada nisso aí, até mais. Fala pessoal, tudo bem? Pois é, estamos de volta aqui, agora estamos aqui no QG, né? Não sei se eu chamo de Taverna do Leitão, porque eu tô bem rulicinho, né?
Mas um salve para os leões e leoas aí. E você, meu amigo, que quer fazer um investimento aqui no Goiás, investir sua fé, trazer sua profissão, vir para cá com desejo de trabalhar, de fazer as coisas, preste atenção também, porque muita coisa acontece no Goiás e a gente só fica sabendo quando estoura. E uma dessas coisas é a situação do povoado de Antinha de Baixo, que está acontecendo agora e que moradores podem perder a sua casa, pessoas que têm mais de 30 anos que moram no local, pessoas que herdaram o local que é um quilombo remanescente, né, uma comunidade quilombola remanescente, e que, por causa de uma ação judicial movida desde 1994, podem perder as suas casas agora porque deu uma reviravolta, assim, magicamente, né, nos papéis aí da justiça e a coisa está começando a descambar para uma situação muito difícil e a gente vai ver aqui o que está acontecendo, tá bom? Isso é importante porque vocês têm que saber, poucos influenciadores estão falando isso aí, sobre o Brasil estar no meio de uma guerra tecnológica importantíssima. No final desse vídeo tem uma análise, tem uma suspeita minha, mas também uma análise sobre o que está acontecendo e por que isso está acontecendo tão rápido. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver aqui, os créditos é do Índio Justiçado e também tem um vídeo aqui do Mauro Rubem. Todo mundo sabe que eu sou de direita aqui, mas não é porque o cara é de esquerda fez uma reportagem boa, eu vou excluir, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo dos dois lados, até porque aqui a gente é isento, a gente fala de fé, de religião, sem olhar lado, né? Sem olhar religião X, religião Y, se você é ubandista, se você é kardecista, se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, muçulmano, budista, não tem problema. Se você é judeu, aliás, os judeus também são muito bem-vindos, né? Porque na questão do investimento, eles são mestres nessa questão aí, né? Mas a gente está aqui para poder aprender. Eu estou aprendendo um pouco mais sobre investimento no futuro. A gente vai passar a falar mais sobre isso, mas agora a gente precisa utilizar a nossa voz para falar sobre fé e sobre o que anda acontecendo aqui no nosso estado, nossa cidade, e assim repercutir para o mundo. Deus abençoe todos aí, vamos ver aqui porque realmente é importante. Essas pessoas estão prestes a perder suas casas e a maioria deles não entende nem por que estão perdendo. Estou em uma pequena comunidade. Essas pessoas estão prestes a perder suas casas e a maioria deles não entende nem por que estão perdendo. Estou em uma pequena comunidade quilombola chamada Antinha de Baixo, que fica no município Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Uma comunidade de agricultores que tem suas terras ameaçadas, cara. O caso estava parado e a disputa é antiga com mais de 30 anos. O processo foi reaberto da noite pro dia e estão sendo obrigados a deixar suas casas. E essa pressa toda pode ter a ver com a exploração desse minério aqui. Vem comigo que eu te conto. Domei, e quem tá tirando vocês daqui? É o Murilo Caiado e o Brendo Caiado. Antinha de Baixo é uma comunidade... Esses são os autores da ação, viu, pessoal? As pessoas que moram nessa comunidade são herdeiras e têm as documentações das casas, porque a comunidade já existe há mais de 100 anos. O que a gente reparou é que a terra é muito irregular e muito rochosa, é pouco produtiva, apesar que o pessoal produz aí. E nem para colocar gado é uma terra muito boa. E a gente ficou pensando, por que a família do governador, que tem tanta terra, tá interessado logo nessa terra aí, cara? Bom, eu tive um palpite e vou seguir minha intuição. Eu acredito que é por causa desse minério aqui, mano. Ele se parece muito com material de terras raras. Bom, e se for o mesmo, tem duas coisas pegando e colocando uma pulga atrás da minha orelha. A primeira é por que essa terra tem que ser da família do governador e não pode ser do governo. Bom, gente, será que é para vender mais caro no futuro quando descobrirem que são terras valiosas mesmo? Quem ficou boiando e não sabe que são terras raras, são terras que contêm mais de 17 elementos químicos e servem para fazer todo tipo de circuito eletrônico. Ou seja, é o que está movimentando a riqueza de hoje em dia. Como eu tô na dúvida, eu vou levar uma amostra para um laboratório lá em Goiânia para testar, para ver se é isso mesmo. E a segunda coisa, mesmo se for isso, eles não podem deixar essas pessoas assim. Não deram nenhuma notificação, não vão dar indenização, não vão levar essas pessoas para outros lugares. Só 17 pessoas que conseguiram. E o que são 17 pessoas? Essa comunidade tem 400 famílias. Deixar essas famílias assim é uma tremenda injustiça. O poder público deve cuidar do social e não de interesses próprios. Essa é uma parte da reportagem ali, é dos primeiros contatos deles lá, né? Do Índio Justiçado com eles lá. O Índio Justiçado, para quem não conhece, é um influencer aqui de Goiânia. Na realidade, ele não é bem um influencer, né? Ele é um promovedor de ações sociais, né? Ele é um cara muito humilde, mas ele luta muito por essa questão da periferia, né? Da pessoa que realmente é vulnerável, precisa de ajuda.
e ele tá sempre junto aí com o pessoal. Isso aí a gente tem que dar a ele o crédito. Eu conversei com ele esses 2 dias. Essa terra que ele levou aí para o laboratório, na realidade não tem só os 17 elementos necessários para ser uma terra rara, mas tem mais do que isso, são 21 elementos, e esse é um dos motivos. Mas porque, assim, né, se para que eu vou pagar por uma terra que eu posso acionar a justiça ou tomar? Então, essa é uma prática que tinha muito aqui no Goiás, agora já não está sendo mais difundida, né? Não está sendo mais, ou pelo menos não está sendo mais falada, né? De grilagem de terra. E ali o pessoal já tem 30 anos de documentação, mais de 30 anos, né? Porque alguns deles são herdeiros e outros compraram a terra. Quando eu digo de investimento, imagina você vir aqui para o Goiás, comprar uma terrinha, um lugar, investir sua fé. O maior investimento da gente é a fé. Todo lugar que a gente vai, que a gente pretende investir, a gente desprende uma fé ímpar para poder vencer naquela situação, e chega no ponto de você ser desapropriado, ter sua terra desapropriada por causa de uma falta de conhecimento, né? Então vamos prestar atenção nisso aí antes de qualquer coisa que você vai fazer aqui. Aqui eles correlacionam com o governador Ronaldo Caiado, mas o Ronaldo Caiado é uma pessoa pública que está como governador de Goiás. Ele não teria interesse nenhum nisso aqui, até porque para ele, para a campanha dele, era uma coisa que ia ser muito ruim, né? Mas existe um financiamento disso por fora, e por isso que estão tão interessados aqui nessa terra, e eu vou falar para vocês qual é aqui no final do vídeo, tá? Vou soltar aqui e vocês vão entender mais para frente. Algumas dessas pessoas já perderam suas casas, 32 para ser exato. Olá, eu sou Já é um outro contato. Parantinho de Baixo, que fica no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, para mostrar para vocês a situação daquelas pessoas que estavam perdendo suas casas, a família do governador de Goiás, e não podia fazer nada sobre a situação. Eu queria falar para vocês de antemão que o certo prevalece. Essas pessoas juntaram toda a documentação que tinham para provar que o terreno era deles e ganharam em primeira instância. Porém, a caminhada até a vitória ainda é longa. Com vocês, o depoimento da dona Viviane, que é motorista de ônibus, foi a primeira a ter a casa destruída. Explica pra gente aonde que a senhora está vivendo hoje em dia. Eu, nesse momento, estou vivendo na casa do meu compadre, que é a divisa da minha roça. A casa dele não foi destruída pelo fato dele ser vulnerável, né? E eles me colocaram na lista que eu não sou vulnerável exatamente pelo fato de eu trabalhar. Epa. Pessoal, tem uma coisa aqui que eu vou falar para vocês que me indigna muito nessa questão. A pessoa, mulher, trabalha, motorista de ônibus, não sei, não conheço a vida dela, mas vamos dizer aí que ela criou os filhos e tem os filhos para cuidar, e ela mora num povoado distante da cidade, um povoado longe, não tem saneamento básico, não tem todas as benesses que tem dentro do município, quando há benesses nesse município, né, quando o imposto é referido à população e aí utilizado de maneira tal que a população tem um retorno visível, físico e aprazível do dinheiro que está pagando, né, no imposto. E por causa dessa situação, por ela apenas trabalhar, foi tirada como não vulnerável. Meu amigo, o Bolsa Família no Brasil, ele é R$600 o mínimo que pode se receber, mais R$150 por cada criança de até 7 anos incompletos, ou seja, 6 anos e 11 meses, e R$50 por cada filho de 7 anos a 17 anos, né? Então vamos dizer aí que a pessoa tem 4 filhos aí, nessas idades aí, ela pode chegar a receber 1.200, um pouco menos, né? Às vezes a pessoa não casa para ela receber uma parte, o outro recebe outra e por aí vai. Mas, meu amigo, eu não acho errado existir assistencialismo para a pessoa vulnerável. Mas o que eu acho errado é não existir um assistencialismo, o apoio, a ajuda para a pessoa dita não vulnerável, porque aí nesse caso ela é não vulnerável por conveniência da ação da justiça, né? Porque ganhar 2 salários mínimos hoje no país, você já está em situação vulnerável. Quem conhece aí sabe como é que está a situação, 2 salários mínimos não dá para nada. Então, às vezes, você que ganha até 2 salários mínimos e não tem nenhuma ajuda do governo. Às vezes você vai procurar um CMEI, é difícil colocar o seu filho, porque você tem que estar abaixo da linha da pobreza para poder ingressar em algo gratuito aqui. Se tem uma escola que tem boa educação e ela é
ela é pública, muitas vezes ela está sendo ocupada pelos filhos de pessoas que estão em gestões de cargo público. Muita gente sabe disso. E tratar uma mulher como essa, trabalhadora, é como não vulnerável porque está trabalhando. É porque se ela perder a casa, é problema dela. Ela ganha aí 1.800, 2.200 por mês aí, ela se vira aí, ela aluga uma casa, ela compra uma casa, eles não querem saber da situação socioeconômica real da pessoa, né? E isso sim me indigna muito num país que a gente vive, que o trabalhador não tem nenhum incentivo. Eu nunca busquei incentivo do governo em nada, apesar de ter uma deficiência física, ser monocular desde criança, desde os 3 dias de nascido, nunca recebi nada por isso, mas eu decidi buscar os meus direitos, até porque a situação, minha situação se agravou bastante, e eu nunca recebi nada do governo, e trabalhando ferrenhamente para defender a mim, minha família, e muitas vezes com muita dificuldade, e Papai do Céu sempre abençoando, né? Deus sempre na frente. Mas vamos aqui, né? Vamos tocar o barco aqui, que é importante. Se inscreve, compartilha, manda esse vídeo para quem você acha que é interessante, porque isso aqui é importantíssimo. Tá fechado. Eles não chegaram a destruir todas as 32 casas. A melhorzinha que tinha lá, eles apropriaram pra eles. Eles invadiram. Estão morando lá, cara. Dá uns anos pra Polícia Federal ir lá fazer uma visita. E aí de você, se for o dono da casa, chega lá perto. Eu tinha uma grande desconfiança que eles estavam tomando o terreno dessas pessoas pelo minério que tem aí. E parece que eu não estava Minério. errado. Eu estava indo, eu me perdi e dei de cara com a mineradora. Bom, eu estou levando essas cestas básicas, graças às cestas básicas Rodrigues. Sei que não é muito, mas é o que eu pude de coração. Quando eu cheguei lá, o pessoal tava fazendo uma reunião. Tinha lá o pessoal do INCA, o pessoal do governo federal, tinha outras reportagens também, tinha algumas lideranças e tinha também um almoço que eles fizeram com muito carinho. Essa galerinha ter chegado aí, o índio, o pessoal ter chegado e melou o esquema dos caras. Eles pensou que eles iam chegar num dia, amedrontar todo mundo, o povo ia sair, eles iam passar o trator, e no outro dia o pau tava quebrando. Ninguém faz isso ou toma uma atitude dessa se não tiver um aporte, principalmente financeiro, por trás muito grande. Não é só um aporte ou político ou jurídico, ou não. Ninguém faz isso sem ter uma certeza de que aquilo ali vai virar, sem ter uma certeza de que chegou a hora, é a hora, e nós vamos virar o dinheiro e vai chegar para o nosso bolso, e vocês vão entender agora por que a gente está falando isso. Gente, eu queria aqui agradecer o jovem William, que foi corajoso o suficiente para lutar contra essa loucura que estava acontecendo, mano. Eu queria aproveitar aqui para perguntar para Daniel Vilela, você que vai ser indicado ano que vem pelo governador, qual é o seu posicionamento sobre as coisas que estão acontecendo em Antinho de Baixo? Você vai ficar a favor do povo ou da família Caiado? Responda pra gente, seja direto, sem arrodeios, que eu vou repostar a sua resposta. Essa é uma situação, né? Agora vamos deixar o outro. Alerta! Esse é o Mauro Rubem. Comunidade Antinho de Baixo, 400 moradores ameaçados de despejo. 400 famílias, viu? Sabe? Nós compramos, pagamos, herdamos de pai, de avô, de todos. E nós se vemos numa situação dessa porque é da gente. Segunda-feira começa a derrubar. Qual é a mente que aguenta? E ainda não tirei nada, nem vou tirar, porque pra onde eu vou levar R$100 nem pra gasolina. Trouxe os meus filhos de São Paulo, criados aqui praticamente também, né? Quando eles eram pequenos. Minha vida, os meus bichos, 4 dias sem comer direito. É muito triste, você não sabe onde colocar os seus animais. Uma ordem judicial já de 1994, que ela está superada. Nós temos elementos novos, estamos aguardando o STJ, também ações que está no STF, participação inclusive da Fundação Palmares, para suspender esse despejo, que envolve grilagem de terras, com a participação inclusive da família Caiado, em Santo Antônio Descoberto, aqui em Goiás. O que está acontecendo lá, o pessoal dos Caiados, sem oficial de justiça, sem nada, estão derrubando as casas do pessoal com as máquinas, entendeu? Sem oficial de justiça, sem nada. Tudo capuzado, Del, aí armado, ir andando de moto, subindo e descendo, tudo sem capacete com a mão na cintura. Vai dizer que estão armados.
Policial militar mesmo aqui só tem dois. Por isso, nós pedimos aí que a comunidade esteja firme, forte e que todos que estão vendo esse vídeo viralize, multiplique. Vamos parar com drenagem de terras em Goiás e no Brasil. Esse aqui é o Mauro Rubem, ele é deputado de esquerda aqui do Goiás, ele é uma figura famosa aqui no Goiás, da esquerda de Goiás. O que ele está denunciando não está errado, é família Caiado, não se diz direto ao Ronaldo Caiado, até porque a gente às vezes não controla nem nossos filhos, né? Vai controlar os primos, né? Os primos, tios, cunhado, a família dele é muito grande. E para o Caiado seria muito ruim estar envolvido nisso aqui, ainda mais num ano que é véspera de ano político, né? Então eu creio que, lógico, a Polícia Militar vai cumprir os mandatos que tem necessidade de cumprir, até porque se a Justiça expediu alguma coisa, a Polícia Municipal vai cumprir, porque a Polícia Militar vai cumprir, porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela é rija e firme nesse sentido, né? E muitos cumprem muita coisa aqui a contragosto, né? Que nem diz o grande profeta Alexandre Magno, o chorão, do Charlie Brown Jr., às vezes faça o que quer e às vezes faça o que tem que fazer, não é? Então, muitos cumprem a contragosto aqui algumas ordens judiciais. Mas é o que está acontecendo nesse momento, entendeu? E por que que isso veio à tona agora, né? Aonde é que desde 94 já tinha uma ordem expedida, né, que era favorável aos moradores, os moradores estão há 30 anos aí na justiça, com essa pendência na justiça, a decisão até então era favorável aos moradores, e agora explodiu de novo já com uma decisão favorável à outra parte, né? Sendo que o processo está parado agora por causa dessas denúncias aí do pessoal que chegou, que melou o esquema, porque eles iam botar quente e repreender todo mundo, botar todo mundo para sair, né? Vazar, que nem diz o outro, e aí já ia ficar fácil, né? Para que eu vou pagar uma terra que eu posso tomar por direito, né? Então, esse aí é o Mauro Rubem. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Tem esse outro aqui, esse outro influenciador, mas ele vai falar basicamente a mesma coisa do Mauro Rubem. Eu vou colocar aqui, ó, nesse vídeo aqui, eu quero que vocês, meus amigos, prestem bastante atenção a partir de agora aqui, para vocês entenderem por que é que eu disse no começo do vídeo que a gente achava que escatologicamente, biblicamente, as coisas estavam longe de nós, mas estão mais perto do que você imagina. Vamos lá? Em Pequim é a maior empresa de energia da China e vem investindo em diversos países. Em 2012, comprou 25% das ações da principal empresa de energia de Portugal. Em 2017, adquiriu mais de 80%. 80%, manda e desmando. Que atua na geração, transmissão e distribuição de energia no estado de São Paulo. Agora, em 2024, a State Grid assinou um contrato para investir 200 bilhões no setor de energia brasileiro. Esse investimento é estratégico. É 200 bi, irmão. A energia no Brasil é muito perene e só cresce, já que 47% da geração no país é de energia verde. Energia essa que os países terão que se adaptar para... Os países terão que se adaptar para poder manter sua eficiência energética, blá, blá, blá. Quiseram fazer as hidrelétricas aqui, ó. Aquela de Belo Monte, por exemplo, eles parou. Ah, mas isso aí, ambientalmente, ecologicamente, meu amigo... Ah, vai alagar uma área muito grande e tudo mais, mas para manutenção da raça humana durante um belo período de tempo, na questão da eficiência energética e até diminuir o impacto ambiental, porque ia parar algumas usinas que são a queima de óleo e carvão, né? Mas o povo do bem venceu, né? Produzir, em vez de energias mais poluentes. Presta atenção. Presta atenção. China ampliará em 27 bilhões investimentos no Brasil, anuncia Lula. Presta atenção nesses investimentos. Em meio a isso aqui, tem algo que a gente vai parar para conversar. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo do canal do Daniel Lopes falando sobre isso, mas eu vou dar uma breve explicação para vocês por aqui. Vocês vão saber por que o Brasil está no meio de uma guerra tecnológica
E existem três fatores aqui importantíssimos no Brasil para essa crescente de investidas no Brasil, tanto dos tigres asiáticos comandados pela China, né, incluindo a Rússia e todo o pessoal do BRICS, como dos americanos aqui, né? Que os dois lados têm um pensamento nada comunista, mas sim capitalista sobre aqui, só que um dos lados quer colocar um regime onde eles possam manter um controle aqui, né? Mas vamos lá falar sobre isso aqui, ó. Presta atenção. 27 bilhões de reais. Até meu amigo chinês, que nunca pisou no Brasil, já me pediu a fuçar as notícias para ele comprar ações Pô, de feliz. empresas chinesas que fazem investimentos. Mas, afinal, quem são essas empresas e o que elas vão trazer para o Brasil? Tem de tudo um pouco. Vamos começar pela parte high-tech. A Zilia é uma empresa chinesa que faz chips. Chips. 650 milhões. 650 milhões para ampliar. Em São Paulo e Manaus. No futuro, os semicondutores vão ser o X da competição tecnológica entre os países. Os Estados Unidos sempre usaram essa parada de chips para pressionar a China. Os Estados Unidos sempre usaram essa parada de chips para pressionar a China. No futuro, os semicondutores serão os divisores de água da guerra tecnológica, da corrida tecnológica. Do you know? Compreende? Pensa, os chineses conseguiram utilizar um material chamado bismuto, um elemento químico que até então era instável para poder a produção de chips e microchips, ainda mais na cadeia quântica, na cadeia dos micrômetros. E ele é um material altamente poderoso para isso. E a China conseguiu estabilizar o bismuto a ponto de conseguir fazer esses semicondutores, esses chips, e já foi colocado à prova com os melhores chips hoje da Apple, da NTSC e da Samsung, para poder pôr à prova a capacidade desse chip de bismuto. Descobriu-se que ele é 10 vezes menor em tamanho, 100 vezes mais rápido, 100 vezes mais poderoso em capacidade de processamento e 3 vezes mais econômico, mais eficiente energeticamente. Os chineses conseguiram desenvolver essa tecnologia, é uma tecnologia que os United States of America ainda não dispõem. E a guerra que agora é a seguinte: vamos aportar o dinheiro no Brasil, vamos conseguir conquistar agora o máximo de terreno que a gente conseguir, porque no Brasil tem fatores que são extremamente importantes para essa guerra tecnológica. É um país que não tem grandes, como é que eu vou te dizer, não tem grandes fenômenos da natureza destrutivos, como terremotos, maremotos, né, vendavais. É um país que dispõe de muita água. Olha, hoje, para te falar a verdade, a água é um dos principais componentes nessa guerra, até porque os provedores de inteligência artificial hoje gastam bilhões de litros de água por ano. Eles reutilizam a água, mas esta água é água doce, não pode ser água salgada. E os provedores de inteligência artificiais, os computadores, para se resfriar, eles precisam de muita água. Sendo que o Brasil é a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, e é o país que mais tem lençóis freáticos no mundo. Hoje, se você chegar aqui no Goiás, dependendo, não precisa nem furar mais de 10 metros para encontrar um poço. 2, 3 metros você encontra um poço jorrando água. A água é um dos principais motivos pelo qual eles estão em guerra hoje, pensando no futuro. Poucos falam disso. Eu já venho há 15 anos falando pro pessoal que nós ia ser fazenda dos chineses aí, ou dos americanos, e a água era um dos principais, das principais fatores de risco para o país, né? Tanto que o Macron tentou dar uma entrada súbita aqui na Amazônia, já cortaram ele. Até você tá ouvindo falar do Macron? Não tá mais, que já tiraram ele da jogada. Então, o que acontece? Nessas terras aí diantinho de baixo, tem 21 elementos, não só 17 para serem terras raras. O bismuto, para se manter estável, ele precisa do grafeno
e do silício, ele ainda vai precisar do silício. Os chips hoje, os semicondutores hoje, eles são produzidos com silício. Porém, o bismuto, ele não tem a espessura ainda, ele é muito fino, e ele não tem uma espessura para se manter estável por causa das correntes elétricas, ele ainda não tem essa espessura. Pois bem, eles usam o grafeno e o silício para envolver o bismuto e manter o chip estável. O que importa na realidade, mesmo que essa tecnologia hoje seja muito cara, assim como outras tecnologias já foram muito caras e depois foram sendo desassociadas os valores aportados e aí foi se semeando a tecnologia e ela passou a ser, o custo passou a ser barateado, vai acontecer a mesma coisa com o bismuto, mas quem sair na frente, quem dominar essa tecnologia, vai deter aí o domínio tecnológico pelos próximos, talvez, 50 anos. Hã? E você acha que os camaradinhas do zóio puxado, dos comedores de camarão voador, eles não estão pensando nisso? Eles estão investindo no Brasil de norte a sul. Eles construíram uma espinha dorsal no Brasil, passando pelo Goiás, passando pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, chegando até o Mato Grosso, Nordeste com as fábricas da BYD e em Manaus, como eles disseram aí, ou seja, é uma espinha dorsal. Se eles quiserem recolonizar, reconstruir, com a ideia de trazer os profissionais dele para a transferência de tecnologia aqui para o Brasil, eles vão fazer. Lá eles têm política de controle de natalidade e aqui eles não vão ter política de controle de natalidade. E o que hoje você acha que é apenas... Não existe hoje na China uma religião oficial. E não há essa religião oficial porque é desestimulado lá você ter religião. E aqui no Brasil eles já estão preparando esse terreno, desestimulando pessoas a terem uma religião. Eles já estão fazendo campanhas de não proliferação religiosa. Eles não estão usando, eles não estão sufocando mais religiosamente, porque muitos estão lutando contra a falta da liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas na realidade eles estão mudando a cultura para que a religião seja desassociada da sociedade durante um período de tempo, porque a sua religião atrapalha. Quando você tem dogmas, quando você tem direcionamento, quando você tem firmeza, disciplina religiosa, a sua opinião é muito mais difícil de mudar do que de uma pessoa que não tem, que vive ao sabor dos devaneios do mundo aí, ainda mais os devaneios tecnológicos. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está viciado em tecnologia. E a gente sabe o tanto que a tecnologia faz falta. E muita gente hoje, o Deus de muita gente, é a tecnologia. A gente sabe disso aí, né? A gente vê, por exemplo, o Space Today lá na figura do Serjão, ele não acredita empiricamente em Deus, né? Ele não tem essa crença em Deus, essa crença em Jesus, né? Ele tem essa dificuldade. Então, o que acontece, que a gente fala sobre a escatologia, é porque já estão trazendo os costumes, eles vão entrar primeiro com aporte financeiro para poder comprar o apoio, para poder entrar aqui, através de pessoas, laranja, por exemplo, comprar as terras que eles têm necessidade. Essa situação agora de Antinha de Baixo explodiu porque realmente viram que agora pode dar o lucro necessário. O Brasil, geopoliticamente, e a localidade do Brasil, ela é muito importante para escoamento de mercadoria, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Então, o Brasil está no meio de uma guerra e eles vão desestabilizar primeiro o povo, eles vão utilizar o máximo possível para desestabilizar o povo. Já começou. As campanhas de desarmamento, mesmo contra gosto do povo, já foram efetuadas, a vacinação em massa também já foi efetuada, muita coisa já foi trazida para poder usar como condução dos próximos passos. A gente vai ver aqui até o final, e é uma coisa que a gente está falando aqui há algum tempo, e a gente tem que investir na nossa fé por causa disso, para você saber o que está acontecendo. Então, a China está investindo Pesado. ainda dividindo a tecnologia Dividindo com países amigos. Claro, né? Estratégia. Continuando aqui, né? Deu uma pausada aqui no vídeo, deu uma travada. Mas vamos lá. Está construindo o primeiro parque
100% carbono zero da América Latina. No Brasil, está saindo uns 5 bilhões nesse projeto. E a CGN, uma gigante das usinas nucleares chinesas, vai meter 3 milhões em energia eólica instaurada no Piauí, gerando 5 mil empregos. E os carros elétricos, a Great Wall Motors, aquela que o Lula testou em Pequim, vai investir mais 6 bilhões. A CAC, já colocando 7,3 bilhões. Você pode ver que eles estão investindo em setores estratégicos muito importantes. São transporte, geração de energia, tecnologia e comunicação. E esse investimento era para ser interno, o Brasil era para estar concorrendo com todos eles aí, ó. Que país a gente vive, hein? Que falta de apoio à ciência e à tecnologia a gente tem. Agora a gente vai ter que aguentar aí determinadas situações, né? Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quem apoia essa situação, por exemplo, que hoje não tem um aspecto religioso, fala, esses crentes, esses evangélicos, esses católicos, esses cristãos. Quando você, meu amigo, que às vezes é de outra, que não é um espírita, que é de outra religião, defende esse tipo de situação, saiba que quando a sua religião, os seus dogmas, a sua opinião, os seus preceitos religiosos começarem a ser um empecilho, a atrapalhar também, porque todas as leis e diretrizes que existem hoje, ainda mais aqui no Brasil, foram tomadas através, principalmente, da ideia de formação de uma lei cristã, uma lei ecumênica, e aí foi separada para todas as vertentes da sociedade, mas a base da nossa lei é uma lei ligada à filosofia religiosa, né? E aí, quando a sua opinião, a sua religião começar a incomodar, o próximo a ser perseguido provavelmente vai ser você. Porque o que os incomodam é que você pensa. Numa fábrica em Goiás. E a Didi ainda vai espalhar 10 mil pontos de recarga para carros elétricos pelo país. O Brasil é referência em eco-ideia e a China parece tanto total. Essas companhias chinesas, a maioria delas é super famosa, conhecida na China. Eles não só lideram na China, como são pioneiras mundialmente. Mas o que eu acho mais legal é que esses investimentos não ficam só no eixo Rio-São Paulo, estão indo para Piauí, para Amazonas, o Brasil todo. E para fechar com chave de ouro, o Michi, uma rede chinesa de sorvetes que tem em cada esquina na China, vai abrir lojas no Brasil. Sorvete a R$2. Você vai tomar nos sorvetinhos de R$2? Até descobrir o que tem dentro do sorvete, não é? Tem um em cada esquina na China. Mano, ela disse, a parte mais legal disso tudo é que o investimento é espalhado no Brasil todo. É aquilo que eu te disse. Investimento espalhado no Brasil todo. Gente, eles vão investir 3,2 bilhões em usar só fruta brasileira. Olha! Alguém aí vai experimentar, me contar sempre. Compartilha aí se você também está animado com essa parceria China-Brasil. Essas pessoas. Eu estou muito animado, porque isso vai gerar no futuro muito conteúdo, não é? Até o dia deles regular isso tudo aqui e jogarem todas as nossas opiniões realmente por ladeira abaixo. Pessoal, você entende que uma ação que foi tomada entre os governos de Brasil e China e o investimento trazido de 200 bilhões na questão energética, mais 27 bilhões de investimento para a proliferação dessas empresas, tanto no ramo de transporte, energia, comunicação e até no ramo alimentício, você pode ver que tem uma coligação. E para a produção
desses chips, desses semicondutores que são tão importantes nessa guerra comercial, é necessário esse tipo de material que tem lá em Antinha de Baixo. Ou seja, as coisas estão acontecendo bem mais perto do que nós imaginamos. Desperta tu que dorme, diz a palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a hora de você ter consciência, meu irmão, colocar a mão na cabeça, investir a sua fé naquilo que realmente vale a pena, buscar o único e suficiente Salvador da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você que tem a sua fé, busque o seu Salvador, leia os seus livros da sua fé, conheça a sua fé. Você muçulmano, você budista, você shintoísta, você de outra nacionalidade que mora no Brasil, você da Ubanda, da Quibanda, busque conhecer a sua religião, entender a fundo, praticar a sua fé. Entenda que aonde a sua fé termina, começa a do outro, aonde a do outro termina, começa a sua. Nós, cristãos, temos que ser mais tolerantes quanto à figura humana das pessoas que professam determinadas fés, que se porventura nos incomoda, é um problema nosso, não dele. Então nós também temos que aprender isso e aprender a investir a nossa fé no que realmente importa, que é olhar para as coisas que são justas, amáveis e de boa fé, que estão refletidas na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invista na sua fé. Invista muito na sua fé. O seu dinheiro você vai investir naquilo que pode ser rentável. A gente vai conversar sobre isso no futuro. Mas no começo aqui, eu peço a todos, invistam na sua fé, para que ela possa gerar uma resiliência para as coisas que hão de vir. Deus abençoe a todos, muito obrigado e tchau!